Seja bem-vindo ao canal Buda Moderno, um espaço sagrado criado para almas que buscam mais do que respostas. Buscam despertar. Aqui, cada palavra é um sopro de consciência. Cada reflexão, uma ponte entre o invisível e o visível. Este canal é para você que sente que há algo maior em movimento, algo que te chama para além da rotina, para além do material. Um chamado da alma. Se você sente que está aqui por um motivo, e não por acaso, já se inscreva agora. Este é o seu espaço. O seu refúgio. A sua expansão. Ative o sininho, porque cada novo vídeo pode ser exatamente a mensagem que você precisava ouvir naquele dia. Agora feche os olhos por um instante. Respire fundo. E permita-se mergulhar na energia que vai atravessar as palavras. Hoje, você vai descobrir os 20 benefícios transformadores de alinhar a lei da atração com a reprogramação mental. E o primeiro deles pode mudar para sempre a forma como você entende a realidade. Manifestação mais rápida dos desejos. Você já teve aquela sensação de que está desejando algo com força, fazendo afirmações, visualizações, mentalizações, mas nada acontece? Parece que o universo não escuta. Parece que existe um delay entre o seu desejo e a concretização. E a dúvida começa a surgir: será que estou fazendo certo? Porque para os outros funciona e para mim não. A resposta, meu amigo, está em um alinhamento interno sutil, mas poderoso, a conexão entre a lei da atração e a reprogramação mental. A lei da atração responde à sua frequência vibracional. Não ao que você pensa superficialmente, mas ao que você sente profundamente. E aqui está o ponto-chave: se você apenas deseja algo com a mente consciente, mas lá no fundo, no seu subconsciente, existe um programa dizendo você não merece, isso é difícil demais, você nunca vai conseguir, então a energia que você emite ao universo está em conflito. Esse conflito gera um campo de vibração inconsistente. E o universo, que responde com precisão matemática à sua vibração, devolve exatamente essa ambiguidade. Resultado? O desejo se arrasta. A manifestação demora. A frustração cresce. Agora imagine um cenário diferente. Imagine que, além de desejar conscientemente, você reprograma sua mente para aceitar que aquilo é real. Que aquilo já é seu. Que você merece. Que você pode. Que é possível. Agora, o seu pensamento consciente e o seu padrão subconsciente estão alinhados. Ambos vibram na mesma direção. Ambos acreditam. Ambos sustentam o mesmo campo energético. E é nesse momento, nesse exato ponto de convergência entre crença e emoção, que os milagres começam a acontecer. As coisas que antes pareciam difíceis se desenrolam com facilidade. O que parecia demorar, chega rapidamente. As oportunidades começam a aparecer de forma quase mágica. Você atrai pessoas, conversas, sinais, caminhos. Tudo começa a fluir. Mas isso não é magia no sentido místico. É mecânica energética pura. A reprogramação mental limpa os arquivos internos que estavam sabotando sua vibração. Ela ressignifica experiências passadas, dissolve medos antigos, e planta novos códigos na terra fértil do seu subconsciente. E a lei da atração é o sol que nutre esses códigos com energia universal. É como plantar uma semente já sabendo que ela vai florescer. Você não precisa mais ficar desesperado por sinais. Você se torna o sinal. Você para de correr atrás daquilo que quer e começa a vibrar como se aquilo já estivesse presente. E o universo, que nunca erra, apenas responde com: assim seja. Reflita: quantas vezes você desejou algo, mas lá no fundo, duvidava? Quantas vezes você pedia, mas não se achava digno? Quantas vezes você afirmava com palavras, mas sentia escassez dentro do coração? Tudo isso trava o processo. Porque não importa o que você diz, importa o que você é. Por isso, ao alinhar esses dois pilares, você não apenas atrai o que quer, você se transforma na versão de si mesmo que já tem aquilo. E quando você se transforma, a realidade externa não tem escolha, ela muda também. Você passa a viver em outro campo vibracional. Um campo onde as leis parecem diferentes. Um campo onde o tempo responde à sua intenção, e não à lógica humana. Um campo onde o que era demorado se torna inevitável. E quando isso acontece, você entende que não se trata de correr atrás dos seus sonhos. Se trata de alinhar-se com eles. De vibrar como se já fossem reais. De limpar o caminho interno para que a energia possa fluir sem resistência. Esse é o verdadeiro poder. Essa é a essência da manifestação rápida. E você tem isso dentro de você. Sempre teve. Só precisava lembrar.
Agora que você compreende o quanto a manifestação dos seus desejos pode acelerar quando há uma perfeita harmonia entre aquilo que você pensa e aquilo que você vibra, é hora de aprofundar um pouco mais. Porque de nada adianta desejar com intensidade se, lá no fundo da mente, ainda existem vozes que contradizem esse querer. É aqui que entramos no segundo benefício profundo de alinhar a lei da atração com a reprogramação mental. Eliminação de crenças limitantes. Você pode visualizar todos os dias. Pode repetir afirmações positivas, fazer o quadro dos sonhos, escrever metas no papel, acender incensos, meditar ao nascer do sol. Mas se o seu subconsciente carrega registros de escassez, medo, indignidade ou culpa, tudo isso será em vão. Porque o subconsciente não obedece à força de vontade. Ele obedece aos padrões que foram gravados em você desde a infância, muitos deles herdados, outros adquiridos pela dor, pelo abandono, pela rejeição. É preciso entender, sua mente é como um iceberg. A parte consciente, aquela que deseja, é apenas a pontinha visível. A parte submersa, invisível, é o que realmente determina suas ações, emoções e vibrações. É ali que moram as crenças limitantes. E o que são essas crenças? São como códigos ocultos, repetindo silenciosamente frases como: dinheiro é difícil, quem ama, sofre, homem nenhum presta, não dá para confiar em ninguém, eu não sou bom o suficiente, isso é coisa de gente rica, não tenho sorte. E o pior? Você nem percebe que elas estão operando. Elas agem como filtros que distorcem sua percepção da realidade. Você começa a ver o mundo de acordo com a lente da limitação. É como tentar correr com correntes nos pés. Você pode até se esforçar, mas não sai do lugar. A reprogramação mental entra aqui como uma chave de libertação. Ela desprograma esses padrões sabotadores. Ela acessa o núcleo dessas crenças e ressignifica, como quem limpa os espelhos da alma. Com técnicas como visualização guiada, afirmações poderosas, meditação de ondas cerebrais, entre outras, é possível abrir portas no subconsciente e reescrever aquilo que por anos te impediu de crescer. Imagine viver sem carregar o peso dessas vozes internas. Imagine abrir os olhos e, pela primeira vez, ver o mundo com clareza, sem medo, sem autojulgamento, sem limitações herdadas. Essa libertação é um renascimento. E quando essa nova programação começa a operar, a lei da atração entra em ação com ainda mais potência. Porque agora não existe resistência. Não há conflito entre o que você deseja e o que você acredita. A mente para de sabotar. O corpo para de travar. E a energia flui com leveza, criando conexões, oportunidades e realizações de forma quase natural. Esse processo é como quebrar os grilhões invisíveis que por tanto tempo te mantiveram numa realidade menor do que aquela para a qual você nasceu. Porque sim, você nasceu para algo maior. Não há como negar. O simples fato de estar ouvindo essas palavras agora é prova disso. Sua alma está em busca de expansão. E esse chamado interno que você sente não veio à toa. Alinhar a reprogramação mental à lei da atração é como afinar um instrumento sagrado. Quando suas crenças internas sustentam o mesmo som daquilo que você quer atrair, a melodia da vida começa a soar com harmonia. E tudo começa a se encaixar. Portanto, não subestime o poder de se libertar das crenças que te limitam. Porque enquanto você estiver carregando códigos antigos de dor, rejeição e medo, o universo não poderá entregar o que você pede. Mas quando essas amarras se dissolvem, o céu deixa de ser o limite, e passa a ser o ponto de partida. E o mais lindo de tudo isso? Você não precisa fazer isso sozinho. A reprogramação mental, quando feita com intenção, fé e constância, é como um mestre silencioso que te guia de volta para casa. De volta para a sua essência. De volta para o seu poder. E é nesse estado de libertação que o próximo benefício começa a florescer dentro de você. A clareza absoluta de quem você é, do que você quer e para onde está indo. Porque uma mente limpa é uma mente clara. E uma mente clara é uma antena poderosa que emite sinais nítidos para o universo. Maior clareza nos objetivos. Quantas vezes você já se viu perdido em meio a tantos desejos, tantos sonhos, tantas vontades que pareciam se contradizer? Um dia você quer uma coisa, no outro quer o oposto. Você começa projetos e não termina. Pensa em mudar de carreira, mas hesita. Sente que tem algo maior para viver, mas não sabe o que é. Isso, meu amigo, é o reflexo direto de uma mente em conflito. Uma mente nublada por ruídos internos, por distrações externas, por medos disfarçados de racionalidade. Quando você alinha a lei da atração com a reprogramação mental, esse nevoeiro começa a desaparecer.
É como se alguém abrisse uma janela dentro da sua consciência e a luz invadisse todos os cantos. Você começa a enxergar com nitidez o que antes era apenas uma sensação vaga. Aquilo que você realmente deseja emerge com força. Não como um capricho, mas como uma verdade. Você sente. Você sabe. E essa clareza é poder. Porque quando você tem clareza, você deixa de desperdiçar energia com caminhos que não têm alma. Você para de alimentar distrações, comparações, sabotagens. Você se alinha com um propósito interno que te guia como uma bússola sagrada. E o universo, que responde à frequência da certeza, começa a trazer exatamente as ferramentas, pessoas e oportunidades que você precisa para realizar esse propósito. A mente reprogramada para a clareza é uma mente que vibra de forma direcionada. E uma vibração direcionada é como um raio laser energético. Atravessa os bloqueios, corta os desvios e vai direto ao ponto. Você não fica mais se perguntando: será que é isso? Você sente que é. E essa convicção muda tudo. Além disso, a clareza elimina a dúvida. E a dúvida é um dos maiores bloqueadores da lei da atração. Quando você duvida, você emite sinais contraditórios. Mas quando há clareza, há fé. E quando há fé, há ação inspirada. Você se torna um canal de manifestação. Um criador consciente. Um ser humano guiado por algo maior do que metas, guiado por um propósito vibracional. E é por isso que esse benefício é tão transformador. A clareza é o primeiro passo para uma jornada poderosa. Porque, ao saber o que quer, você começa a vibrar como se já tivesse. E o universo, como um eco da sua alma, responde sem hesitar: te ouvi. Estou trazendo. Autoconfiança elevada. Existe um ponto silencioso dentro de nós que sabe. Sabe quem somos. Sabe do que somos capazes. Sabe que fomos criados com um propósito divino e que há um plano maior em movimento. Esse ponto é a nossa essência, nossa centelha de luz. Mas com o passar dos anos, com as frustrações, as críticas, os fracassos, as comparações, esse ponto vai sendo encoberto por camadas de dúvida, insegurança e medo. E aos poucos, vamos nos esquecendo. Vamos nos desconectando. Vamos nos encolhendo. A autoconfiança não é algo que se aprende de fora para dentro. Ela não nasce de elogios, nem de conquistas materiais. Ela é, na verdade, um estado natural do ser. Mas para que ela floresça novamente, é preciso retirar as camadas de ilusão que foram colocadas sobre sua alma. E aqui está o grande segredo. Quando a lei da atração é unida à reprogramação mental, a autoconfiança deixa de ser um ideal distante e passa a ser um reflexo espontâneo da sua energia interior. Pense nisso. Como você pode confiar em si mesmo se, internamente, sua mente está programada para se autocriticar o tempo todo? Como você pode sentir segurança se há uma voz constante dizendo que você não é bom o bastante, que vai falhar, que já tentou antes e não deu certo? Essa voz, mesmo silenciosa, tem o poder de sabotar seus passos, suas decisões, seus relacionamentos e até suas oportunidades. Mas a reprogramação mental pode calar essa voz. Ou melhor, ela pode ressignificar essa voz. Porque não se trata de fingir confiança, nem de mascarar inseguranças. Trata-se de reconstruir o seu diálogo interno. Trata-se de fazer as pazes com sua história, com sua jornada, com seus erros. Trata-se de relembrar que você é capaz não porque nunca falhou, mas porque continuou apesar das falhas. E isso é força. Isso é coragem. Isso é autoconfiança verdadeira. E a lei da atração, por sua vez, responde com precisão ao seu nível de confiança. Quando você duvida de si, o universo duvida com você. Quando você hesita, a vida hesita também. Mas quando você se posiciona, quando você emana segurança, quando você diz ao mundo: eu sou capaz, não apenas com palavras, mas com presença, com atitude, com energia, então tudo começa a mudar. Você passa a atrair oportunidades que ressoam com sua grandeza. Pessoas começam a te enxergar de forma diferente. Portas que antes estavam fechadas se abrem. Porque a sua vibração mudou. E o universo sempre responde à vibração. A autoconfiança que nasce desse alinhamento entre mente reprogramada e vibração consciente não é arrogante, nem impulsiva. Ela é serena. Ela vem de um lugar de autoconhecimento profundo. De um lugar onde você não precisa mais se provar. Porque você já sabe quem é. E saber quem você é a maior força que alguém pode carregar. E mais, essa autoconfiança te torna magnético. Porque pessoas seguras de si não precisam competir, nem convencer. Elas simplesmente são. E isso é irresistível. Isso cria um campo de atração natural. Isso gera respeito, admiração, conexão verdadeira.
Você passa a inspirar apenas por existir. E essa influência silenciosa é uma das maiores manifestações do seu poder pessoal. Alinhar a lei da atração com a reprogramação mental te leva para esse estado de magnetismo. Porque, quando você programa sua mente para acreditar em você, suas ações se tornam mais firmes, sua fala mais clara, sua presença mais forte. E tudo isso comunica ao universo: eu estou pronto. E quando você está pronto, o universo entrega. E talvez você se pergunte: mas e se eu ainda não me sentir confiante o suficiente? Tudo bem. Isso também faz parte do processo. A reprogramação mental não é um passe de mágica. É um caminho. E todo caminho começa com o primeiro passo a cada dia que você se dedica a limpar suas crenças, a reescrever seus pensamentos, a reafirmar sua essência. Você está construindo uma nova versão de si mesmo mais forte, mais consciente, mais confiante. A escassez não é apenas uma condição material. É, antes de tudo, um estado mental. É aquele pensamento automático que diz: não vai dar, isso não é para mim, eu sempre me dou mal, ninguém da minha família próspera, dinheiro é difícil, quanto mais eu tento, mais me afasto. Essas frases moldam sua vibração. Elas bloqueiam o fluxo. Elas criam barreiras invisíveis entre você e tudo aquilo que o universo está tentando entregar. A reprogramação mental atua justamente nesses pontos. Ela retira, uma a uma, as pedras que entulham seu rio interno. Ela desarma as crenças limitantes que você carregou sem perceber. Crenças herdadas da infância, da sociedade, da cultura, como se fosse errado desejar mais, como se o conforto fosse um privilégio de poucos, como se o sucesso fosse algo sujo ou inalcançável. E tudo isso fica armazenado no seu subconsciente, atuando em silêncio, sabotando seus passos. Mas quando você começa a limpar esses registros, algo muda. A sua frequência se eleva. O seu campo energético se expande. E o que antes parecia impossível, começa a se aproximar. O dinheiro aparece de formas inesperadas. Oportunidades surgem. Pessoas certas cruzam seu caminho. Porque agora você está vibrando abundância. Você está dizendo ao universo: eu estou pronto. Eu permito. Eu recebo. E a lei da atração, como sempre, responde. Responde ao que você é, não ao que você diz querer. Se você quer prosperidade, mas vive reclamando da vida, você está vibrando escassez. Se você deseja riqueza, mas sente inveja de quem tem, você está repelindo o que deseja. Se você sonha alto, mas vive se auto-sabotando, duvidando, postergando, você está travando o fluxo. Por isso, o segredo não está em pedir mais. Está em desbloquear o que impede de receber. E esse desbloqueio é um processo interior. É uma reestruturação vibracional. É um renascimento de identidade. Você deixa de ser a pessoa que luta para ter e passa a ser aquela que naturalmente recebe. Porque agora você compreende: a abundância não é um prêmio, é um reflexo. Reflexo da sua energia. Reflexo da sua mentalidade. Reflexo da sua abertura para o fluxo da vida. E é exatamente isso que o alinhamento entre a lei da atração e a reprogramação mental proporciona. Ele remove a resistência. Ele cura a relação com o dinheiro. Ele transforma o sentimento de culpa em gratidão. O medo de perder em segurança de que sempre há mais. A inveja em inspiração. A escassez em abundância. E mais, quando você desbloqueia esse fluxo dentro de si, você se torna um canal de prosperidade para o mundo. Você não apenas recebe, mas transborda. Você passa a impactar outras vidas com sua energia, com sua generosidade, com sua vibração positiva. Você compartilha, multiplica, inspira. E essa é a verdadeira riqueza. Aquela que não prende, mas circula. Aquela que não divide, mas soma. A abundância não é sobre acumular. É sobre fluir. E quando você flui com ela, tudo se alinha. Seu trabalho se expande. Seus talentos são reconhecidos. Suas ideias ganham vida. Sua intuição se fortalece. E a vida se torna um ciclo contínuo de dar e receber, de criar e manifestar, de agradecer e prosperar. Portanto, se você sente que a prosperidade ainda não chegou até você, olhe para dentro. Observe o que está bloqueando seu fluxo. Quais crenças ainda te prendem? Quais medos ainda te limitam? Quais pensamentos você precisa reescrever? Porque uma vez que a sua mente se alinha com a verdade da abundância, nada mais pode te impedir de viver a vida plena que sempre foi sua por direito. Clareza de propósito. O propósito é a bússola da nossa vida. Ele é o farol que nos guia através das tempestades e nos orienta nos momentos de dúvida.
Ter clareza sobre o propósito é um dos maiores presentes que você pode dar a si mesmo, pois ele dá direção, significado e energia à sua jornada. Mas o que acontece quando você não sabe qual é o seu propósito? Quando sente que está apenas passando pelos dias, sem realmente viver. Sem um propósito claro, você se sente perdido, sem foco, sem motivação. É como se estivesse nadando em um oceano sem um destino, sendo levado pelas correntes do medo, das expectativas externas e das pressões sociais. Isso cria uma sensação de vazio, de desconexão, de busca incessante por algo que ainda não foi encontrado. A reprogramação mental tem um papel crucial aqui. Ela ajuda a remover as crenças limitantes que impedem você de perceber sua verdadeira missão. Ela libera as expectativas impostas pela sociedade, as vozes que dizem você tem que ser assim ou você deve fazer aquilo. Quando você começa a reprogramar a sua mente, você abre espaço para a verdadeira essência do seu ser se manifestar. E quando essa essência se revela, tudo muda. Agora, o propósito não é algo que você simplesmente encontra. Ele é uma jornada. Ele se revela à medida que você se conecta com a sua verdadeira essência, com a sua alma. A lei da atração entra aqui como um poderoso aliado. Quando você começa a alinhar sua energia com o que realmente importa para você, começa a atrair sinais, sincronicidades, oportunidades e pessoas que ajudam a esclarecer o seu caminho. Ter clareza de propósito não significa saber tudo de imediato. Muitas vezes, o propósito se desenrola conforme você caminha. Ele pode mudar, evoluir e se expandir com o tempo. Mas o ponto de partida é o alinhamento com sua verdadeira essência. Quando você se reconecta com quem você realmente é, o propósito se torna óbvio. A prática diária da meditação, da autorreflexão e da reprogramação mental vai clareando sua mente e revelando seu verdadeiro propósito. Cada passo dado na direção do seu propósito traz mais paz, mais certeza e mais poder. Você para de se perguntar por que estou aqui, e começa a perguntar como posso contribuir. E quando essa mudança ocorre, a vida se transforma em uma jornada de sentido, de impacto e de conexão profunda. Liberação do medo. O medo é, talvez, a emoção mais paralisante que podemos experimentar. Ele é um bloqueio invisível que nos impede de tomar decisões, de agir com coragem, de avançar em direção aos nossos sonhos. O medo distorce nossa percepção da realidade e faz com que vejamos ameaças onde não existem, colocando obstáculos que na verdade são apenas sombras. Mas o medo não precisa controlar você. A reprogramação mental tem o poder de reescrever as crenças e padrões que sustentam o medo. Quando você muda a forma como pensa sobre si mesmo, sobre o mundo e sobre o futuro, você libera o medo e começa a agir com confiança. A mente, quando reprogramada, passa a enxergar o medo como uma oportunidade de crescimento e evolução, e não como uma barreira intransponível. A lei da atração também desempenha um papel vital aqui. Quando você está em um estado de medo, você atrai mais do mesmo. O medo cria uma vibração densa que só atrai mais situações de insegurança, fracasso e preocupação. Mas quando você escolhe se libertar do medo, quando você decide que não vai mais se deixar paralisar, o universo responde a essa nova energia com oportunidades, coragem e clareza.